Ah, meu Brasil, hoje é quinta-feira e você não sabe o que tá acontecendo na internet? Então vem com a gente que eu mostro pra vocês aqui no canal Madeirada Brasil. Polícia Federal em Santa Catarina conseguiu encontrar a ex-mulher, a ex-companheira do Washington. Ele, gente, segundo ela, esteve em acampamentos que pediam uma intervenção militar, um golpe de Estado, após a derrota de Luiz Inácio Lula da Silva, a derrota de Jair Bolsonaro para Luiz Inácio Lula da Silva em 2022 em Santa Catarina. Mas não é só. A partir de agora a gente vai mergulhar aqui um pouquinho nos detalhes do que essa mulher, o nome dela é Daiane, relatou a integrantes da Polícia Federal. Segundo ela disse aos agentes da PF, o autor do atentado tinha inclusive compartilhado com ela e outras pessoas pesquisas que estava fazendo no Google sobre como proceder, nesse ataque que ele fez ao Supremo e às instalações da Câmara dos Deputados. Além disso, ele havia dito textualmente: os agentes da Polícia Federal perguntam a ela, ele queria fazer uma coisa maior? E ela responde que sim, que ele queria fazer uma coisa maior, que ele morreu porque foi descoberto. E isso vai ficar muito claro nas imagens que o Márcio Falcão obteve, que você vai ver de novo aqui no Conexão Globo News. Seguindo com as minhas informações, a PF pergunta, ele queria fazer alguma coisa maior? E ela diz que sim. A PF diz, o quê? E ela silencia. A PF pergunta, ele queria matar mais gente? E ela fala, gente não. A PF não? Aí ela diz, ele falava que ia matar o Alexandre de Moraes e quem mais estivesse perto na hora do atentado. A ex-mulher dele relata ainda que eles não chegaram a ir até o acampamento golpista de Brasília, no 8 de janeiro, mas que eles participavam das manifestações golpistas que se espalharam em quartéis pelo Brasil inteiro após a derrota de Bolsonaro em 2022. Além disso, ela informou à Polícia Federal que este homem compartilhava os planos radicais, as ameaças às autoridades num grupo esse que passa agora a ser escrutinado pela Polícia Federal. Então, para você, 9 horas e 49 minutos, que chegou aqui no Conexão Globo News, eu reporto. De novo, os principais pontos. A Polícia Federal em Santa Catarina localizou Daiane, ex-mulher do autor desse atentado que a PF trata como terrorista. Daiane disse à Polícia Federal que ele planejava há meses o atentado. Daiane disse à Polícia Federal que seu ex-companheiro chegou a fazer buscas no Google para ter material para municiar o plano que ele detonou literalmente, infelizmente, ontem, ao realizar pelo menos 2 grandes explosões, uma no espaço da Câmara dos Deputados e outra no espaço do Supremo Tribunal Federal, em frente à Estátua da Justiça. Mas Daiane, a ex-mulher do autor desse crime, disse textualmente, abro aspas, aos policiais federais. Ele falava que ia matar o Alexandre de Moraes. Isso, companheiro, vamos lá.
nós não descartamos nenhuma hipótese. Eu, particularmente, tenho algumas ressalvas com essa expressão do lobo solitário, porque ainda que a ação visível seja individual, por trás dessa ação nunca há só uma pessoa, sempre um grupo ou ideias de um grupo, ou extremismos, radicalismos que levam ao cometimento desses delitos. Então, a ação de fato foi uma ação individual, mas a investigação dirá, né, se há outras conexões, se há outras redes, o que está por trás, o que impulsionou essa ação. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune. Tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Nós não podemos ignorar o que ocorreu ontem. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de 2 bombas, poderia ter ocorrido algo mais fatal, mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. Como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato, mas no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. Isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. A Polícia Federal está já em vias de conclusão dos inquéritos das autoridades, dos autores intelectuais, e ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. O criminoso anistiado é um criminoso impune, e a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem, que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal, porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República, foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade. A tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Então as autoridades
públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando, a Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos, aí sim, pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo, dia após dia, atentar contra a democracia. Nós não podemos compactuar com impunidade de ninguém que atente contra a democracia, contra os poderes de Estado, contra as instituições. Então, todos nós, independentemente do posicionamento político, ideológico, todos nós temos que nos unir sempre na defesa da democracia. Olha, não vá sair antes de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e mandar pra galera no grupo do Zap dos amigos, no grupo do Baba, no grupo das irmãs, no grupo da igreja, no PV de cada bolsonarista.